Olá, queridos ouvintes do ABcast. Estamos aqui para o segundo episódio do Mulheres no Aqua, com mulheres muito especiais. Eu sou Fernanda Queiroz e Silva. Eu sou Cati Lapa. Eu sou Juliana Galvão. E Eu hoje a sou gente está Ana Carolina. Hoje a gente está com uma convidada muito, muito, muito especial. Estamos muito felizes e honradas de ter Ana Carolina de Barros Guerrelhas. Ana Carolina da Autec. Seja muito bem-vinda ao Mulheres no Aqua. Obrigada pelo convite, eu estou bastante feliz e espero que a gente possa ter um papo assim bem enriquecedor entre nós e para o público, né? Sim. A gente estava pensando, né, quando a gente fala em Ana Carolina da Autec, Ana, a tua história se mistura com a história da carcinicultura brasileira. É impossível a gente falar de Ana, não falar de Autec, não falar de carcinicultura. Mas o pessoal do peixe, talvez o pessoal da rã, o pessoal das algas, dos mariscos, não conheçam a tua história. Quem é Ana Carolina de Barros Guerrelhas? Pronto. Então, Ana Carolina é uma santista, eu nasci em Santos, sou filha de oficial de marinha, né? Então, eu adoro o mar, cresci no mar, fui criada no mar, e desde cedo eu quis continuar assim, quis fazer a minha profissão dentro do mar. E eu queria ir para a Marinha, como não tinha, na época não aceitavam mulheres na Marinha, então eu fiz o curso de Biologia Marinha para depois fazer um curso de oceanografia, porque o meu sonho era embarcar nos oceanográficos, nos cruzeiros oceanográficos do Instituto Oceanográfico da USP. Então eu me formei e eu sou uma pessoa assim muito simples, mas eu sou muito determinada, eu sou muito focada, né? Então eu coloco uma coisa assim na minha cabeça, enquanto eu não consigo aquilo, na verdade, eu não desisto, eu não paro, né? Então eu gosto muito assim de família, tenho a minha família que eu adoro. Eu sou de São Paulo, minha família toda estava em São Paulo, e depois eu comecei a vir para o Nordeste, veio um, veio outro. Então, hoje, parte da família está aqui no Nordeste, a gente mora junto. Gosto muito de amigos, eu tenho ainda, não vou dizer amigos de infância, mas eu tenho amigos, assim, do meu primeiro trabalho em Brasília, amigos, assim, bem queridos mesmo. E é isso, sou uma pessoa simples, uma pessoa que gosta do que faz. Eu escolhi o que eu faço hoje, na verdade, eu escolhi, não foi nada imposto, eu escolhi, estou bastante feliz. Que legal, Ana. Como é bom ouvir isso, né? E quantas mulheres a gente tem que puderam escolher as suas profissões, né? Então, só isso eu acho que já é uma excelente inspiração para quem vai aí nos ouvir. E como que a carcinicultura entrou na sua vida, na sua profissão? Que imagino que hoje em dia é tudo muito misturado, né? Vida e profissão, uma coisa só, com toda essa trajetória que você já tem, né? Isso. Então, quando eu comecei a fazer o curso de biologia, foi na USP, né, Instituto de Biociências na USP, porque a oceanografia só tinha na USP também. Então, eu fiz o curso de biologia e logo assim, no segundo ano, eu já me transformei assim, rata de oceanográfico. Então, eu trabalhava fazendo qualquer coisa. O que eu queria era estar no oceanográfico. E aí eu me formei e comecei a fazer meu mestrado. Mas antes, nos estágios, eu comecei a ler sobre a parte de piscicultura no Japão. Eu ia lá para a biblioteca e pegava aquelas publicações escritas em japonês tal, e mostrava eles fazendo peixes. Olha, eu me formei em 77, em 78 eu já estava no oceanográfico. Eu me formei em 77, entrei na faculdade em 73, 75 eu já estava no oceanográfico. Você imagina que eram pouquíssimas coisas assim de aquacultura, mas me encantava aquela coisa de alguém colocar um peixe num lugar e com água e transformava num animal grande, né, para alimentação. E aí eu cheguei para o meu orientador, eu me formei, e no oceanográfico eu tinha que fazer o mestrado, né? Então eu cheguei para o meu orientador de mestrado, eu falei, eu não queria assim fazer mestrado de ficar estudando, contando escama, medindo. Eu queria fazer aquacultura. Ele falou, minha filha, você não tem noção, isso não existe, isso não vai dar certo.
Olha só. Mas eu queria fazer, mas não tem. Se você quiser que eu continue te orientando, a sua tese é essa. E a minha tese, acreditem se quiser, que ele escolheu para mim, era conteúdo estomacal da família cianide, que é a família de pescadas. E para fazer isso, eu ia lá para a praia, lá no Guarujá, na praia de Pernambuco, com um pescador, para fazer arrasto de peixe, pegar as pescadas. Depois eu levava essas pescadas para o oceanográfico, a gente abria o conteúdo estomacal, fixava, e depois eu ia para o microscópio para ver, conhecer o que é que a pescada comia, era carnívora, né? Era bentófaga. Então, assim, eu não podia imaginar o que aquilo ia representar depois para mim. Mas eu fazia porque realmente era a forma que eu tinha, assim, de estar inserida de alguma forma no contexto. E eu consegui no oceanográfico que, como o pessoal enjoava para sair nos cruzeiros, então eles procuravam sempre aqueles estagiários que não enjoavam. Então, tudo quanto era cruzeiro, Ana Carolina, vai ter um cruzeiro, Ana Carolina vai ter um cruzeiro. Isso assim abre, quando você vai para o mar, né, e para alto mar, isso abre assim a sua mente incrivelmente. Mas o fato é o seguinte, é que enquanto eu estava fazendo mestrado, surgiu a oportunidade para eu trabalhar na SUDEP, Superintendência de Desenvolvimento da Pesca em Brasília, né? E o tempo que eu fiquei lá, por uma questão de eu ter um inglês, eu era a única mulher, porque naquela época só tinha engenheiros de pesca. Biólogo, assim, era uma raridade. Eu não sei nem porque que eu consegui entrar lá na SUDEP. Então, eu era a única mulher, mas eu tinha um inglês, que nem dos engenheiros de pesca tinham. Então, tudo quanto era curso fora do Brasil, eu é que ia. E também os consultores da FAO, que vinham para o Brasil, eu que acompanhava todos os consultores. Então, foi bom porque eu comecei a participar de atividades assim, de carcinicultura, mas tinha outros organismos também, fora do Brasil. E, num dado momento, a SUDEP, o Brasil, ele lançou um projeto de financiamento de fazendas de camarão, e eu era a contraparte do consultor da FAO na época, que dizia como é que tinham que ser as fazendas. Então, ia visitar, aprendi assim, um montão de coisa com eles. E aí surgiu uma grande oportunidade. Uma empresa no Amapá, que é de minério de manganês, a ICOME, ela tinha um tempo limitado para usar as jazidas de manganês. Então, tinha, tipo assim, 10 anos. Então, antes de terminar a concessão, como eles tinham muito investimento no local, no Amapá, eles começaram a buscar projetos alternativos que mantivesse o grupo no Amapá, mas fazendo outras coisas. E uma das áreas, tinha a parte de reflorestamento, mas uma das áreas foi a aquacultura, e foi o cultivo do Macrobráquio Rosenberg. Então, eles contrataram a consultoria dos Estados Unidos, fizeram a instalação, e eu fui selecionada, como eu trabalhava na SUDEP, e eu que analisava o projeto deles, eu sabia tudo o que estava acontecendo. Quando eles abriram o recrutamento, aí eu me inscrevi, fui aceita, né? E aí eu pedi licença sem vencimentos da SUDEP e fiquei nesse projeto. Então, isso foi talvez em, sei lá, 80, 81, mas foi nesse momento, foi a ponte que eu tive, depois eu mudei, mas foi a primeira oportunidade de entrar na carcinicultura. Que legal. E ali já era Aquatec ou não? Não, aí não. Eu era a simples bióloga Ana Carolina, então eu era a contraparte brasileira, então os americanos vinham, por incrível que vocês não vão acreditar, mas o primeiro trabalho, assim, um dos consultores, e estava tendo o primeiro trabalho, era o Rubens McIntosh. Se vocês conhecem, o Rubens McIntosh é um expoente na carcinicultura hoje, né? Então, eu trabalhei com essa empresa americana, implantando o projeto, mas assim, como bióloga. A Aquatec foi muito depois de eu trabalhar assim como assim, individual. A Aquatec só surgiu depois em 86, né? Foi bem depois mesmo. Até esse tempo eu era a bióloga Ana Carolina.
Ana, é muito interessante, a gente já conversou sobre isso, né, no primeiro episódio, como é importante nós estarmos preparadas e temos um diferencial para aproveitar as oportunidades, né? Na tua fala a gente consegue ver isso claramente, né? Do diferencial do inglês, você conseguiu ali se fazer essencial, né? Num grupo, numa época, né? Que não tinha a abertura que a gente tem hoje, e como é bom a gente estar apto e preparado para aproveitar essas oportunidades. Eu também sou bióloga de formação, Ana. Eu estaria fora do grupo ali dos estagiários chamados, porque eu enjoo pra caramba quando eu estou embarcada, né? E isso também foi um diferencial biológico, né? Aí do seu crescimento profissional, né, Ana? Mas você sabe, Juliana, que quando eu penso nisso, hoje, as coisas são muito diferentes, né? Mas reuniram algumas particularidades, assim, né? Eu estava em Brasília, aonde eu tenho minha segunda família está em Brasília, né? Eu fui para Brasília em, acho que 78, e minha segunda família, ela realmente está em Brasília. Mas em Brasília, para você ter uma ideia, eu me senti incomodada porque eu não via mar. Eu falava, meu Deus, como alguém pode morar no Cerrado, sem mar, com essa poeira, não é possível, esse lugar seco. Aí tem um lago, né? O Lago Paranoá. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa, eu vou ficar toda ressecada aqui. Olha, 2 vezes por semana, na hora do almoço, eu me trocava na Sudep, botava o meu maiô, ia para o clube para nadar. Aí eu nadava e voltava. E as outras 2 vezes por semana, eu comprei um laser, um barco à vela. Aí eu ligava lá para o clube e falava, olha, estou saindo daqui. Eu já me trocava, ele botava o laser, eu andava de barco e voltava para a Aquatec. Então, eu acho assim que você tem que ter um espírito, tem a formação, sim. Eu tive vantagens por estudar em São Paulo, por estudar na USP, sim, por ter o inglês, que na época não era uma obrigação, era mais a família da gente que queria, mas também a disposição para o desconhecido. Antigamente tudo era muito desconhecido. Como é que você vai sozinha para Brasília? A minha mãe falou, vou te botar no avião, olha, você vai para Brasília e vai ficar lá, né? A minha mãe era muito assim, também de empurrar a gente, né? Então, eu acho assim que a gente, eu completei 70 anos esse ano, né? Na época da gente, uma coisa que era muito importante para as mulheres era a coragem de fazer o que normalmente as mulheres não faziam, se preparar para as consequências. Mas a gente ganhava muito em estar em lugares onde não tinha concorrência. Eram poucas mulheres que queriam fazer essas atividades. Aí, quando você fala, e hoje? Hoje eu começo assim a achar que, de repente, hoje não tem tantas oportunidades assim. Todo mundo faz tudo, né? Mas naquele momento, realmente, a formação para mim e essa visão de com coragem, sem medo, foram coisas assim que ajudaram muito mesmo. Muito bom, Ana, te ouvir, né, falando dessa forma. E olhando para a tua vida profissional, porque quando a gente começa, né, a olhar para trás, né, das nossas raízes, de onde a gente veio, como tudo isso foi construído, tem alguns pontos que marcaram, foram determinantes, né? Você já listou aí o fato de você falar inglês, né, de vir da USP, ter esse tipo de formação, esse desprendimento. Quais foram os outros fatores que você gostaria de compartilhar com a gente que fizeram diferença, que marcaram na tua vida profissional? Olha, uma coisa interessante, eu acho que é por causa da minha curiosidade, eu sou muito curiosa e gosto de ouvir muitas pessoas. Por exemplo, velhos, me adoram. Porque eu fico ouvindo, eu faço as perguntas do que eles estão falando, então eles ficam assim encantados em conversar comigo porque eu me interesso. Então, uma coisa que sempre me impressionou, é incrível como os chefes gostavam de mim. Então, muitas das coisas que eu consegui é porque os chefes gostavam, eles me conheciam mais do que outros profissionais, talvez porque eu conversava, eu mostrava, era muito espontânea, não, mas a gente pode fazer isso, isso. Então, isso foi uma coisa assim que marcou muito assim, na minha carreira profissional, por onde eu andei.
eu sempre tive um excelente relacionamento com as pessoas acima de mim, né? Abaixo, lógico, não era nem questão assim de baba-ovo, de bajular, era porque questão realmente de saber se aquelas pessoas estão naquela posição por quê? O que elas têm de diferente em relação a outras pessoas? Por que elas estão lá? E, de uma certa forma, você fala, bom, eu quero chegar aonde eu puder, não tem limite o voo, né? E isso criou assim, uma abertura assim, muito bem. Então, isso me ajudou muito na carreira, um excelente relacionamento com os meus superiores, com os meus chefes. Isso realmente foi uma marca assim, muito grande. A outra coisa assim, que me marca é porque as pessoas, elas existem muito fácil nas dificuldades. Eu acho que o meu grande diferencial assim na concorrência profissional é que eu sou assim, eu adoro coisas complicadas. Eu gosto muito de desafio, eu gosto de resolver as coisas difíceis. Eu fico dias e dias pensando naquilo e eu tenho que arranjar e conversa com um, conversa com outro, e as pessoas desistem. Então, um outro ponto que eu vi, assim, que eu aprendi na minha carreira, é que se eu fosse além, se eu conseguisse enxergar além do que a média enxerga, eu passaria de posição, né? Eu daria um passo assim à frente. Então, isso foi outra coisa também que me ajudou bastante, e tem mais. Quando você é assim, todo mundo te chama para participar das coisas. Porque eu acho que isso não é, às vezes não é treinamento, é uma coisa que está na personalidade, você nasce com aquilo, né? Então, para quem não tem esse jeito, não é que é melhor ou pior. Tem gente que não gosta de avançar tão rápido, né? Então, assim, quando surgem as dificuldades, então, assim, você sempre é chamada para resolver aquilo, para tocar aquilo, para startar o trabalho. Então, foi outro ponto também, assim, que me chamou a atenção, assim, como coisas que eu acho que vale a pena a nível profissional considerar. Na sua fala, Ana, eu anotei aqui 3 pontos importantes, né? O primeiro deles me veio em mente a hora que eu estava te ouvindo, e é uma coisa que eu particularmente milito bastante, que é sobre o etarismo. Infelizmente, hoje, essa coisa de ter mais idade, né? A nossa cultura desvaloriza muitas vezes, né? Toda essa trajetória que as pessoas, por terem vivido mais, têm. E se elas viveram mais, é óbvio que elas têm o que ensinar. Coisa que você vai ver, por exemplo, no Oriente, eles têm as pessoas mais velhas como sábios, né? Como algo ou alguém a quem eu possa consultar, com quem eu possa aprender. Então, essa mensagem é muito importante, principalmente, né, para essa nova geração, as pessoas mais jovens, de quão é importante, o quanto a gente tem que aprender com as pessoas mais experientes, porque a gente pode construir, fazer acontecer em qualquer idade, né? Essa coisa de colocar pessoas em caixas, em faixas etárias, eu não gosto de rotular as pessoas com números. Pelo contrário, eu gosto de valorizar, né, essa vivência toda, e isso eu acho que falta demais, né, no público jovem. Como que você vê isso, Ana? Você já sentiu em alguma situação essa coisa do etarismo mesmo, por ter mais idade, ter toda a experiência, muitas vezes ser preterida, ou as pessoas acharem que você não tem condições de realizar uma atividade, sendo que você está aí bombando, né? De todas as formas. Como que você vê essas características, essas situações? E qual a mensagem que você gostaria de deixar para a gente hoje quanto a isso? Olha, o que eu tenho, assim, vários funcionários, né? Eu vivo com pessoas bem mais jovens, eu sou a pessoa mais velha da minha empresa. Depois vem a minha sócia, que tem 10 anos a menos, que é a Cláudia, e depois é 40 para baixo. Na minha família também sou eu e minha irmã, depois são todos os membros da família mais novos. Então, todo dia você está lidando com esse tipo de gente mais novo. E o que é que eu vejo? O que eu vejo é que eles, assim, às vezes eles não dão atenção porque eles não entendem. Porque é o seguinte, a gente,
dos 50, 60, você tinha que ler tudo. Ou você lia, ou você não ia para frente. A gente lia muito. E eu lia em inglês e francês. Então, eu ia para a biblioteca, aquelas bibliotecas maravilhosas, e eu aprendi inglês e francês e eu ficava lendo. Por quê? Se eu me interessar por oceanografia, não era no Brasil. Não tinha bibliografia no Brasil. Então, a gente tinha que estudar. A gente estudava. Então, a gente se aprofundou muito nos assuntos. Hoje em dia, as pessoas têm um conhecimento muito superficial. E o que eu vejo é que quando eu vou tentar explicar para a pessoa, para não fazer automaticamente, superficialmente, a pessoa fica chateada, tipo assim, lá vem essa daí fazer o discurso dela, contando como que funciona. Então, hoje, é cada vez mais assim, vamos dizer, mais difícil essa comunicação. Hoje não é fácil, as pessoas não se interessam pela sua experiência. Não estou dizendo que elas estão erradas, porque elas tocam no botão, numa tecla, e tem tudo escrito ali. O que não estou dizendo. Hoje, estudar toma tempo. Hoje você não tem tempo para estudar, porque é tanta coisa acontecendo que você não tem tempo de estudar. Então, não é que elas estão erradas. O mundo hoje conseguiu simplificar de tal forma a vida das pessoas que elas não precisam estudar. Elas têm aqueles conhecimentos superficial e tá bom. Então, o que eu penso hoje? A estranha sou eu, não são eles. O meu tempo já foi. Hoje é o tempo da superficialidade. Mas a gente já está ali viva e com muita energia, então a gente não gosta de superficialidade. Então, o que eu faço hoje? Eu desenvolvi o seguinte costume. Ao invés de eu fazer um discurso, senta aí que eu vou te explicar. Eu falo, você podia me dizer? Eu faço uma pergunta para a pessoa. Eu boto a pessoa, o que você acha disso? Aí, depois disso, cai a ficha que não vai saber explicar. Aí pergunta, mas por quê? O que a senhora acha? Então, hoje eu estou invertendo um pouco, estou arranjando uma forma de me comunicar com os mais jovens, e eu não me preocupo mais em dar tanto conhecimento, porque não absorve, já tem tanta coisa na cabeça deles, que se você vai explicar falando, esse negócio de falar... Não... Então, hoje, viu, Juliana, eu estou mudando a minha forma. Eu continuo aprendendo, uso inclusive os métodos modernos para aprender, eu nem preciso gravar. Eu falo, eu posso ver a mesma informação 10 vezes durante 10 dias, só apertar aquela tecla que vai me dar exatamente a mesma informação. O que eu estou tentando fazer hoje é reconhecer que quem é fora sou eu, porque a maioria não é mais como a minha geração, e que eu tenho que entrar no esquema de como me comunicar, porque eu tenho funcionários aqui, são 60 funcionários, aqui já foram 120, como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou me comunicar com o meu cliente? Eu não tenho clientes de idade, eu tenho clientes novos. Como é que eu vou ficar nessa sociedade se eu não aderir à linguagem deles? Então, tem alguns que ficam encantados, você começa a contar a sua história, fica todo mundo empolgado e quer saber, e tem outros que não. Então, eu estou me acostumando a viver num mundo em que realmente você passar a sua experiência não é uma coisa prioritária, não é a coisa assim, mais importante para as pessoas. Uma pequena parcela se interessa, mas a maioria realmente não tem paciência e eu não falo. Olha, eu sou daquelas que me encanto. E eu adoro viver encantada, eu adoro ouvir, eu acho que a gente tem muito que aprender, porque primeiro a gente tem que aprender para depois poder ensinar, né, Ana? E isso vem de encontro com outros 2 pontos que me chamou a atenção na tua fala, que é a resiliência e a proatividade. Né? Que muitas vezes também a nova geração tem perdido essa coisa da resiliência, porque como está acostumado tudo no automático, eu não preciso insistir, está tudo muito fácil. Né? E a proatividade também, para que eu vou fazer? Porque está tudo aqui, eu não preciso ir atrás disso. Então, são questões que eu acho
assim, muito importantes. A gente, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a gente ter em mente e não deixar isso se perder, Ana. E você Com certeza. trouxe aí com maestria aí na tua resposta 3 pontos E olha, importantíssimos. e quando você trabalha em produção, porque eu trabalho em produção, aquicultura, as pessoas acham que já está tudo resolvido. Meu Deus, cada vez que você entra numa área nova, você fala, nossa senhora, não tem... É que assim, a pesquisa diminui cada vez mais, vai abrindo o leque das necessidades, e é como se vai diminuindo as pesquisas. E aí você um pouco tem que dividir, não vou chamar um pesquisador para dividir com ele, como é que eu vou fazer isso? Então, se você não insiste, minha cara, você, assim, aquele teu processo, você deixa de tornar ele mais eficiente, mais, entendeu? A nível de rendimento, a nível de você não precisar de tantas pessoas. O fato é esse, que você está indo para um caminho que você tende a fazer coisas para simplificar. Isso na linha de produção. Hoje a linha de produção, gente, produção de alimento, meu Deus, não tem nada, nenhum pacote fechado ainda. É impressionante como tem coisa para gente olhar, né? Então, essa persistência e essa proatividade, se você não tem, você vai ficar sempre pulando de emprego em emprego. Ou você vai ter seu negócio vai falir. Porque quem é que vai ter isso por você? Eu acho que quem quer ser empreendedor, quem quer empreender, quem quer ter seu negócio, se não for resiliente, proativo, simplesmente não vai ter. A Ju anotou 2 pontos, né? Que foi a proatividade e a resiliência. E eu anotei outros, que foi a tua curiosidade. Em primeiro lugar, você falou da tua coragem. Depois você falou da sua curiosidade e da tua ambição, da tua vontade de crescer. E você acredita que é uma característica que nasce com a pessoa. Você acha que a gente consegue, ao longo do tempo, ir lapidando esses tipos de característica? Tu acha que a gente consegue aprender isso ao longo do tempo, Ana? Ou Olha, ensinar? Hoje tem curso para tudo, né, Fernanda? É verdade. Turístico para tudo. Hoje tem curso para absolutamente tudo. Mas eu acho que tem coisas que nascem com você. É a diferenciação das pessoas, sabe, Fernanda? Você não consegue transformar todo mundo igual. Vão ter pessoas que elas realmente nascem com algumas características que diferenciam das demais, né? Então, chegar para... Eu acho assim, tem pessoas que elas podem ser tímidas, entendeu? Elas podem não ter coragem, estão num ambiente que não foi dada a oportunidade delas se abrirem, e de repente, elas assim, num treinamento, ela se conhece como outra pessoa. Por exemplo, eu nunca tive uma formação de empreendedora. A minha formação sempre foi para ser pesquisadora. Eu nunca quis ser professora. Eu falei, pelo amor de Deus, vai ser um castigo se eu tiver que ser professora. Eu não quero ser professora. Então, o que sobrava para mim, você vai ser pesquisadora. E quando meu sócio me convidou para entrar, eu era sempre uma sociedade capital trabalho, em que eu ficava sempre com o trabalho, e feliz da vida com o trabalho. E o meu sócio era o Temos uma paradinha no áudio, no vídeo. Para mim tá ok aqui. Para mim tá ok. Ah, então parou só para mim. Então, surgiu uma oportunidade dentro da Aquatec, em que eu tinha que aprender, eu tinha que empreender. E foi muito curioso, né? Foi no momento em que a gente vendeu a empresa para uma empresa multinacional. Eles falaram, olha, a empresa não é mais sua, a Aquatec agora é de um outro grupo internacional, e agora você tem que pensar como o outro grupo. Você agora é a gerente, é a representante da nossa empresa no Brasil. Então, você não pode mais ser somente técnica. Você tem agora que saber fazer a gestão da empresa. E mandar para os Estados Unidos, fui fazer curso disso, curso daquilo outro, vai fazer treinamento. E eu me encontrei nessa posição de administrar e empreender.
Então, hoje, adoro. Se tem um problema, eu vou logo para uma estratégia. Só que essa estratégia, que é outra coisa importante, ela está ligada com números. Quanto vai custar? Quem vai fazer? Em quanto tempo? E quanto e quando eu vou ganhar? Qual vai ser o meu retorno? Eu me achei. Então, eu aprendi. Era uma coisa que eu não tinha precisado ainda. Recebi um treinamento e me identifiquei. Poderia não ter me identificado, né? Então, eu Com acho que idade foi isso, Ana, que você viveu essa transição? Porque uma área não tem nada a ver com a outra, né? Você se redescobriu fazendo outra coisa dentro da empresa. isso. E como que foi isso? Isso Como que foi, isso eu aconteceu? isso foi com 50 anos, viu, Juliana? Eu falo, gente, Foi com a vida 50 é linda, anos, né? foi uns 50 anos em que uma empresa chegou para a gente e falou: quero comprar vocês. Eu falei: que besteira, imagina se a gente vai vender. Isso aqui é minha vida, o que eu já fiz isso aqui? Imagina se eu vou vender. E aí foi uma proposta assim tão interessante. Foi o primeiro choque. Eu falei: o quê? Você vai pagar isso pela minha empresa? Não é possível um negócio desse, gente. É muito dinheiro para a minha empresa, imagina. Você não se dá o valor. Eu falei: meu Deus, então o valor de uma empresa é esse. Aí eu aprendi a dar o valor da empresa. E aí ele falou: olha, a gente só compra se você continuar, mas não é para você fazer a atividade de produção. É para você representar a gente no país. Se você não aceitar, a gente não compra a empresa. Eu falei: nossa, mas o que ele está vendo em mim que ele não vê em outra pessoa? E aí eu e meu sócio, a gente conversou: não, velho, eu vou fazer, eu só fico 3 anos. Eu vou fazer um contrato, eu não quero me sentir presa, né? Foi uma condição deles. Eu não quero me sentir presa numa coisa, estou numa outra empresa, de repente, aquela sensação que você tem que ficar ali para a vida toda, né? Não, tá bom, eu vou ficar por 3 anos, né, menina? Casualmente, eles com 3 anos se venderam para um grupo maior ainda e o grupo maior não quis investir na aquacultura. Mas esses 3 anos, gente, acho que foram 20 anos de especialização, de universidade, que eu aprendi com eles, e como eu tinha muita curiosidade, é um negócio assim fantástico. Então, foi uma experiência na minha vida, 2003 a 2006, que nós estivemos numa empresa fora do Brasil. Foi assim uma coisa assim. Aí, mais uma vez, tinha o inglês, tinha a formação, tinha assim aquela postura de não é envergonhada, não vou falar, tinha a organização dos dados, fazer relatório, apresentar relatório, números. Aí foi um momento assim bem importante na minha carreira profissional. Que legal, deu um upgrade, como a gente fala, né? Foi uma mudança. Que legal saber disso, Ana. E bom que isso não está em nenhum texto de entrevista, né, Ana? Pelo que a gente leu ali, sabendo da tua biografia, olha que conversa deliciosa que a gente já está conseguindo ter aqui. Verdade. Muito bom. Dentro dessa inspiração, que eu imagino que esse momento na vida de vocês foi um câmbio, né? E uma inspiração, que pessoas que tiveram ao teu redor que te inspiraram, seja da família, ou amigos ou profissionais, pessoas de fora, ou pessoas até que talvez nem te conheçam direito, mas que tu conheceu a história daquela pessoa e disse: puxa, podia ser um dia que nem ela, né? Que pessoas te inspiraram? Uma coisa curiosa, ainda, né? Quando eu tinha a pergunta aqui, que eu falei: engraçado, não para de aparecer gente que me inspira. A gente inspirou, é porque aconteceu alguma coisa, né, no passado, a te inspirou. E hoje é impressionante como eu me inspiro com pessoas mais novas. A Fernanda, por exemplo, é uma das minhas inspirações. Essa menina nova e já está fazendo isso. É muito interessante essa questão de inspiração. Mas a primeira Ela bota a gente na fogueira, é isso mesmo, né? Fernanda é uma inspiração. A primeira pessoa que me inspirou foi a minha mãe, lógico, né? Por tudo como ela fazia, as fogueiras que ela me jogava, então ela já foi uma inspiração. Depois, assim, na Aquatec, em contato assim com a Aquatec, uma pessoa que me inspirou muito foi o meu ex-sócio, o Werner Jost. Ele tem uma cabeça excelente. Ele é um cara visionário. Eu falei: nossa, eu tenho que desenvolver essa característica dele, porque é muito legal
uma pessoa ter a visão, né, que ele tem. Então, foi uma pessoa que me ensinou muito, e eu falei, eu tenho que ser visionária também, tenho que poder sentir o que vai acontecer no futuro, né? Uma outra pessoa assim que me inspira o dia a dia, o tempo todo, é a minha sócia, Cláudia, porque ela é aquele tipo de pessoa assim que tudo tem uma solução no seu tempo. Eu sou muito impulsiva. E quando você é impulsiva na hora errada, você trabalha mais, você sofre mais. E ela fala não nesse ritmo. Então, ela é uma pessoa que me inspira muito, que quando eu respiro fundo e falo, não, vou aqui estabelecer a regra para ver assim como a gente vai. Então, realmente, assim, não sei, assim, são pessoas assim, tem outras que realmente não me ocorrem agora, mas assim, só queria comentar isso, né? Que elas sempre aparecem, elas nunca ficam no passado, né? Tem cada momento que você vive, você tem aquelas pessoas assim que te botam para cima, né? Como isso é gostoso, né? E importante. É importante. Isso foi mais uma das coisas que nos motivou a criar esse espaço, né? Para que a gente pudesse conversar entre nós mulheres e também com outros convidados, que não vai ser um podcast restrito a só mulheres, mas a gente quer falar sobre as mulheres, né? Sobre os assuntos que são desse feminino. E como é bom a gente poder se inspirar. Então, uma dos nossos propósitos é deixar esses áudios, né, e esses vídeos para que as outras mulheres se inspirem também em nos ouvir, né, ao nos ouvir. Que bom. Se me permitem só um trechinho, assim, Ju, porque quando a gente tem esses contatos com essas pessoas que inspiraram a gente em algum momento, parece que a gente leva essas pessoas sempre com a gente, né, onde a gente está. Parece que elas estão sempre com a gente. Isso é muito, muito bonito. É verdade. Pode falar, você fica no coração. E a Ana falou, né, como primeira inspiração dela, uma mulher que só pela fala da Ana eu já sinto esse feminino fortíssimo, né, à frente do tempo, que é a mãe dela, né, e como se hoje as coisas não são tão fáceis, antigamente, né, na época da sua mãe, né, Ana, com certeza era tudo mais difícil, né? E ter esses enfrentamentos, esse desprendimento, esse estar à frente, fazer coisas, né, que ninguém fez, muito menos mulheres, tem o seu peso, tem o seu valor. E como é complicado isso de ser pioneiro em alguma coisa, né, de abrir portas, tem toda uma força, né, necessário, uma energia nesse sentido. Eu gostaria de ouvir de você, Ana, se esse desbravar aí como mulher, como profissional, né, esse pioneirismo, se você enfrentou em algum momento algumas situações que você sentiu o machismo que está enraizado, né, na nossa cultura, na nossa educação, que faz parte, né, da nossa sociedade. Como que você vivenciou, se vivenciou, e como que você vê essa situação do machismo dentro da nossa sociedade? É interessante porque até eu estar na universidade, eu não podia assim, entender, para mim não existia essa situação de uma agressão assim, por fato de ter sexos diferentes, né? Então, a universidade, tudo paraíso, uma maravilha, é tudo muito amigo, não tem problema. Quando eu comecei a trabalhar, aí é que começaram a aparecer as situações. E assim, os homens, que eu diria que eram os engenheiros de pesca, ou do Ceará, ou de Pernambuco, eram os que tinham na época, né? Eles confundiam a minha, assim, falar, brincar, tratar bem com outras coisas. E teve uma situação tão assim, absurda, de eu ter almoçar, né, com um colega meu de trabalho, e ele falou, vou levar você para sua casa, e ele me levou para o motel. Oi. Eu achei aquilo assim, tão absurdo, mas tão absurdo, mas tão absurdo, que eu ainda perguntei, o que a gente veio fazer aqui?
Não, nós vamos descer. Eu falei, a gente não vai descer. Você pode ficar aqui sozinho. Eu vou andando para casa. Eu não vou ficar aqui. Então, isso é uma das primeiras coisas que eu falei. Depois a gente continuou amigo e ele me viu de outra forma. Então, eu não tive medo de falar o que eu estava sentindo e por que eu estava ali, que ele estava realmente confundindo os comportamentos. Eu estou falando para aquela época, né, gente? Hoje em dia, eu não sei nem se confundem os comportamentos, mas naquela época, o fato de você estar expansivo, sem a família, tal, isso confunde. Então, esse foi um, assim, teve outros semelhantes com isso, mas eu consegui, assim, você deixava claro e pronto, acabou, né? Um outro que incomoda é essa questão, essa concorrência profissional. Imagina, se hoje tem problema da mulher, ela de repente se dá melhor em algumas áreas, imagina antigamente. Então, eu era boicotada em tudo, nas oportunidades. Então, assim, como era a maioria, era só eu, bióloga, mulher, lá em Brasília. Então, assim, não chegava para mim nada. Tudo era, assim, o engenheiro de pesca tinha um peso muito grande em Brasília, né? Antes. Hoje em dia não é tanto, tem as outras profissões, mas antigamente era. Aí, sabe o que aconteceu? Eu não tinha excelente relacionamento com os meus chefes. Eu não precisava nem estar preocupada que o que, que tem, o que, que. O chefe, ele mesmo chegava e dizia: não, essa aqui tem competência para fazer, esse aqui é você que vai. Mas isso foi uma coisa que eu senti também muito na SUDEB, um boicote grande por parte assim dos engenheiros de pesca, né? Tinham engenheiros de pesca, mas era um relacionamento assim muito muito aberto, muito legal, sem problema nenhum. Então, a nível profissional, eu realmente senti isso assim pesado. Mas eu aprendi que se você tem um contato acima, você pode neutralizar. Depois, em outro momento, a dificuldade que eu tive por sexo foi quando eu vim trabalhar na Aquatec, porque até a Aquatec foi o meu primeiro emprego em que eu era dona, eu era sócia. Todos os outros eu era empregada. Então, assim, mudou um pouco a relação, porque eu vim para um lugar muito simples, que é aqui a Barra de Cunhaú, pessoas muito simples. Eles achavam que eu era suíça também, né? Porque meu ex-sócio é suíço. Então, pelo meu jeito e a forma de falar paulista, eles achavam que eu também era suíça. Só que eu ficava aqui com todo mundo, meu sócio, ele ia para Natal. Então, eu comecei a sofrer assim, se eu, por exemplo, chamava a atenção de um funcionário, ele queria me ameaçar. Então, ele mandava bilhete, que ia me pegar na rua, que ia fazer não sei o quê. Então, começaram a ter, assim, comportamentos mesmo de agressão por não aceitar que eu estava ali mandando nele. Então, isso é uma coisa também, assim, pesada. Eu fiquei chocada, porque eu não tinha ainda nunca sentido essa pressão, mas, assim, foi neutralizada com a atitude do meu sócio. Meu sócio chamou a polícia, contou o que estava acontecendo, mostrou o bilhete. Como eu estou num lugar pequeno, a polícia foi na casa dele e disse: se acontecer alguma coisa com ela, eu venho aqui direto. Nunca mais ninguém fez absolutamente nada. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: existe sim, mas depende da sua atitude. Sabe? Eu acho que você tem que enfrentar, você tem que chegar e dizer: não, não é assim, não está certo. Se você ficar calada, você vai sofrer a vida inteira. Então, eu acho natural ter. Isso não atrapalhou minha trajetória, em nenhum momento eu mudei o rumo da minha vida por causa disso, mas tem sim, não sei como é hoje, qual é a dificuldade hoje, mas o nosso tempo tinha sim. Aí tem um ponto importante que a gente até já conversou, né, Kátia, em outras oportunidades, da importância, e eu me lembro que eu frisei bastante isso, de se colocar, né, e de impor limites. Porque as pessoas não deixa de ser um tipo de aprendizado. Às vezes elas não tiveram essa oportunidade ou vieram de uma outra dinâmica e elas precisam aprender. Verdade. E a gente muitas vezes tem que ser professoral, né, nesse sentido, até em como se colocar nessas situações, Verdade. não é, Ana? Verdade, é verdade, com toda certeza. Eu acho que eu parto do princípio seguinte, que eu me formei, eu sempre trabalhei em lugar pequeno, com pessoas simples.
Eu tenho até funcionários que falaram, eu não fui numa universidade, gastei os anos que eu gastei para estudar, para vir aqui repetir a mesma coisa para pessoas que não vão sair desse lugar nunca. Eu falei, então você está no lugar errado, porque bem-vinda à produção. Produção, não necessariamente, ela fica na capital, e você não vai trabalhar com pessoas de nível superior educadas. Então, faz parte, acho que é uma questão, um sentimento de patriotismo. Eu gosto do meu país. Posso não concordar com o governo, mas eu gosto do meu país. Então, o mínimo, se meu trabalho está num lugar pequeno, de pessoas simples, e eu pude estudar, o mínimo no que eu fizer é mostrar para eles, ensinar eles que tem pessoas diferentes. Então, muitas das coisas é ignorância. A pessoa faz porque ela é ignorante, ela não está acostumada com aquilo. Mas se você chega e deixa claro, olha, eu não quero isso, eu não gosto disso, você segue em frente. O que não pode ou ficar chocado. Acho que não tem que ficar chocado. Poxa, calma, fica calma, vai lá, conversa com a pessoa, pede ajuda, vai conversar com o pai, com a mãe, chama a polícia, faz qualquer negócio, mas tente esclarecer aquilo para que aquilo não se repita, né? E você comentou uma coisa bem legal, né, Ana, que é interromper esse processo, né, de assédio, de abuso, vamos dizer assim, de limites, na primeira investida, né? É desde o início, dizer como é que funciona a tua regra, né? Você quer trabalhar comigo? Quer conversar comigo? Olha, comigo é assim. É quebrar um ciclo, né? Foi isso que foi feito. Exatamente. E isso não... Depois, assim, quando você é mais velha, já não existe tanto... Isso é importante, assim, dizer, né? Isso acontece muito, assim, quando você passa a impressão para as pessoas que você ainda não está decidido o que você quer ser na vida, né? Que você é insegura, você... Mas depois, assim, de um certo momento, né? Eu que já tenho 70 anos, essas situações, elas vão diminuindo tanto, porque o teu entorno já está tão acostumado com você que é que você fica bloqueada, né? As pessoas, ainda mais se você é uma pessoa assim, uma figura assim mais pública, tem muitos funcionários, ou participa de uma atividade grande, então já cria aquele teu perfil, então não tem mais aquelas investidas. Mas é como vocês falaram, se você deixa claro no começo, não tem por que a situação se repetir, mas não pode ter medo. E o Fernando, antes de passar a palavra para ti, vou fazer uma parte aqui, porque eu li uma matéria essa semana que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é a partir de que momento as meninas começam a se incomodar com o assédio na rua. Essa coisa de chamar assim, oi, gostosa, olha que linda, e coisas desse tipo, até às vezes pior. E no Brasil é a partir de 9 anos e meio. É muito cedo. É mesmo. E aí eles fizeram uma pesquisa considerando essas idades, e isso vai em toda a juventude da mulher, por incrível que pareça. Depois dos 30, diminui muito esse assédio nas ruas, aquela coisa de passar na frente de determinados locais e se chamarem a tua atenção e tal. Isso acontece no início da adolescência até mais ou menos a idade madura, vamos dizer assim, da mulher. Depois vai diminuindo naturalmente esse interesse. E, coincidência ou não, além da toda a juventude, da plenitude, vamos dizer assim, de idade madura, né? De beleza, formosura, colágeno, como a gente diz, né? Tudo de bom que a gente tem quando é bem jovem, também coincide com a inexperiência, né? Com isso que você trouxe ali de não saber exatamente quem eu sou, que espaço eu ocupo, aonde que eu quero ir. Então, para ver como esses assuntos acabam se relacionando, né? Verdade. E aí, dar essa informação para as pessoas, até mesmo para quem está educando filhos, etc. e tal, os sobrinhos, né? Quem tem crianças na família, como é importante a gente falar, olha, você que tem que dizer como que você quer ser tratado. Na primeira conversa. É verdade. É isso mesmo. Só me lembrei, eu achei que era importante para esse momento, aí eu passo a palavra. Ô, Kati, você falou na falta de interesse. Eu acho que não é a falta de interesse quando a gente chega a partir dos 30 anos. Eu acho que é a falta de coragem, porque quando tu tem uma criança, que para mim 9 anos é uma criança, até a idade de 30 anos, as pessoas ainda talvez demonstrem alguma fragilidade. E aí essa cantada, né, que essa chamada de atenção na rua,
Não é porque você deixou de ser interessante, eu prefiro acreditar assim, mas porque tu já mostra uma segurança, uma postura de que se eu for Isso. mexer com ela, vai sobrar Pode para ser. mim. E aí Pode eu ser. quero compartilhar com vocês quando aconteceu comigo a primeira vez. Quando eu fui assediada. Ana, eu fiquei em choque. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia respirar. Eu fiquei vermelha parada. Eu não tive reação. E não foi aquela coisa, será que se ele tentar de novo? Não, eu não esperava aquilo. Então, a minha reação, eu adoraria ter pensado, o dia que acontecer comigo, eu vou fazer tal coisa. Eu não consegui. Eu fiquei em choque. E hoje eu deixo bem claro. Isso não foi bacana, eu espero que isso não se repita, eu estou extremamente desconfortável. E eu acho importante a gente falar nesse espaço aqui, que esse espaço é nosso, Verdade, porque a verdade. quantidade de meninas que vêm nos eventos, no próprio Aquaciência, Kati, um monte de meninas vieram falar comigo. Quando a gente faz alguma palestra online, as meninas me perguntam: quando a gente sofre assédio sexual, assédio moral, o que a gente deve fazer? Então, eu estou achando maravilhoso esse espaço que nem estava na pauta, mas eu acho importante a gente falar sobre isso, Com né? Para a certeza. gente colocar o limite de respeito, né, à nossa pessoa. Agora, Fernanda, eu acho também assim que as mães, eu acho que mais a mãe, eu digo os pais, mas é que a mãe sempre tem uma linguagem diferente assim com as filhas, né? Aqui, né, eu tenho uma sobrinha, Ana Paula, que a Cátia conhece bem, são duas meninas, a outra é um menino, mas são duas meninas. E é impressionante como elas são preparadas, não com discurso, mas como lugares de toque, reações, comportamentos suspeitos, sabe? E elas têm, a mais velha tem 9, a outra tem 8, tem 10, a outra tem 8. Mas isso acontece já desde assim que você pode conversar, talvez há uns 2 anos atrás, elas são preparadas para isso, para perceber, entender que comportamentos não são legais. E hoje em dia não é só homem, é homem e mulher. Sim. Porque hoje as crianças, o assédio, quando a gente fala, pode ser o assédio dos dois lados, né? Uhum. Então, eu acho que uma coisa importante hoje, que a gente não precisava no meu tempo, é as mães, especialmente, que têm uma forma de falar, de se comunicar muito especial, elas prepararem as crianças já desde cedo. Não para elas ficarem assim, mas assim, vai dando aqueles toques para a pessoa assim, saber quem é que pode, quem é que não pode, qual é o lugar, qual é a posição, aonde senta. Eu acho que isso é bem importante hoje por parte das mães, né? Legal. Mas um ponto interessante, eu ouvindo agora a fala da Kati, eu me lembro que a primeira situação de assédio nas ruas que eu sofri foi por volta dos 9, 10 anos. Uma menina pequena, eu lembro ainda que eu até fui atropelada, um carro bateu em mim, porque eu fiquei tão desnorteada que eu não queria olhar para aquele lugar que estavam aqueles homens, que eu estava passando na frente de um bar, porque cidade pequena, gente, criança, né, andava muito sozinha, ia para a escola a pé, né, que hoje a gente já vê um excesso de preocupação, porque, infelizmente, essas coisas pioraram, eu vejo como uma piora, né, desse comportamento social. A diferença é que hoje já é falado, né? Quando eu era criança, minha mãe só dizia: não aceita nada de estranho, não conversa com estranho, não entra no carro de ninguém. Não tinha esse tipo de conversa sobre toque, né? O que é permitido ou não. E hoje já se tem uma preocupação, porque se sabe pelos dados que a maioria dos assédios, principalmente com crianças, acontece no âmbito familiar, de intimidade, com pessoas muito próximas, amigos próximos. Então, hoje já se tem essa fala assim, muito mais voltada não só para estranhos, mas para que ninguém tenha acesso a determinadas partes do corpo, de toque, né? Então, hoje já se tem essa consciência, né? Muito, muito maior do que acontecia quando a gente era criança, né? Então, a gente tem muito ainda a ser feito, a gente tem que continuar nessa toada de conscientização, de falar sobre o assunto, mas eu vejo da minha geração, quando eu era criança para agora, quanto evoluiu nesse sentido, né? De cuidado e de conscientização. É verdade. A Fernanda?
Eu né? posso falar. Eu já falei a minha parte, mas eu posso falar. Você falou várias vezes em Aquatec, Aquatec, Aquatec. Então, em 1981, tu estavas em Brasília trabalhando com camarão de água doce. E aí, Não, no como é que Amapá. No Ah, no Amapá. Amapá, desculpa. No E Amapá, fui aí, para o Amapá. como que o camarão marinho entrou na tua vida e como é que nasceu a Aquatec? Então, esse projeto do Amapá era um projeto de viabilidade econômica. Então, ele funcionou um ano e a empresa fez o estudo de viabilidade econômica e não era viável economicamente ter um projeto comercial de Rosenberg naquela época lá no Amapá. Então, eu voltei para Brasília. Ok, assumi minhas funções e tal. Só que me colocaram, como eu já tinha conhecimento do camarão de água doce, me colocaram como analista dos projetos de carcinicultura. Então, todos os projetos que entravam na SUDEP pedindo financiamento, tinha uma equipe lá, e eu era uma das pessoas que analisava. E aí coube para mim um projeto da Bahia, a maricultura da Bahia. E aí eu comecei a analisar, mas demorava, ficava o projeto assim, em andamento um ano, né? Até você analisar tudo e vinha. E esse projeto começou, o projetista, o engenheiro, ele ia em Brasília, porque sempre as coisas demoram nos órgãos públicos, né? E ele ia em Brasília para saber o andamento do projeto, tal, não sei o quê, não sei mais o quê. Então eu passei a conhecer ele, uma figura assim incrível. Ele realmente uma figura incrível, Luigi Pet. E o projeto foi aprovado e começou o processo de pedir autorização para importar os primeiros animais que iam dar origem ao projeto, que vinha do Equador. Vanamei e Stille Rostros. E aí falou, já que você tomou conta do projeto, você então agora vai cuidar do processo de importação. E naquela minha determinação, que tem que dar certo, tem que dar certo, então assim, eu ia atrás, eu sei que saiu em tempo recorde a liberação da autorização para importar. Então, o engenheiro ele ficou tão satisfeito que ele falou, olha, eu posso lhe convidar para você assistir a chegada desses animais? Eu falei, pode, sem problema nenhum. Mandou a passagem, tal, hotel. Aí foi o primeiro contato ao vivo, né? Porque até então eu ficava analisando o projeto. Aí foi o primeiro contato ao vivo com os animais. E aí você, nossa, estou numa fazenda, vai ter um projeto. Aí você vê o que você viu no papel, ali no projeto, você vai ver 1.000 hectares, meu Deus, esse marzão todo aqui. Você fica louca, né? Aí eles abriram recrutamento. Mas não teve a menor dúvida. Aí, como eu já tinha feito o Amapá, eu novamente lá ofereci meu currículo. Logicamente que eu fui aceita. E ali começou tudo, né? Então, isso foi em 83. Eu fui para lá, eu fiquei 3 anos. E foi assim incrível. Esse engenheiro, né? Ele era engenheiro mesmo, ele abria as plantas, ele queria que eu entendesse todo o projeto hidráulico e elétrico, porque eu era bióloga, né? Ele falou, mas biólogo que não entenda o projeto elétrico e hidráulico de um laboratório não pode ser um bom gerente de laboratório. Ele levava as plantas, colocava no chão, vem aqui que eu vou te ensinar. Menina, eu aprendi um monte de coisa que eu nem imagino. Depois eu vim aprender com Cláudia aqui, que é arquiteta e engenheira. Então, assim, eu comecei a ver o laboratório, a produção de larvas, mas daquele outro lado de dimensionamento. Vazão, porque tem essa vazão. Coisas que o biólogo, quando você vai, você não pensa. Então, essa criatura, esse engenheiro, ele me mostrou o laboratório do ponto de vista que de engenharia. E isso aí foi muito bom, porque eu falei, nossa, eu não posso fazer o que eu quiser com o laboratório. Então, aí abriu um outro universo para mim. Nossa, agora é muito mais fácil dominar o funcionamento do laboratório. Eu sei como funciona. E eu fiquei lá 3 anos e saí, pedi as contas, porque eu queria casar e ter filho. Eu falei, gente, nesse fim de mundo, não vou casar e não vou ter filho nunca. Eu fui criada para ser, né, esposa, mãe, tudo. Então, eu falei, não, eu quero voltar para São Paulo, porque agora eu quero ter oportunidade de casar e ter filho.
E pedi minhas contas e voltei para São Paulo. E lógico que ninguém decide quando que vai casar e ter filhos. É lógico, né? Mas eu, na minha inocência, não, vou para um outro lugar mais movimentado para eu constituir família, né? E aí o povo começou a ligar, olha, começaram a aparecer, pipocar os coisas. Ana, você não quer dar uma consultoria aqui de 3 meses? Que eu estou aqui com problema no laboratório. Ana, eu sei que em poucos meses eu esqueci que eu tinha saído porque eu queria casar e queria ter filhos, que eu falei, não, eu não quero casar nem ter filhos, eu quero viver essa vida. E aí não parou mais. Aí eu comecei a trabalhar em projetos, até que eu conheci meu sócio, e então ele me convidou. Ele tinha a fazenda aqui e não tinha um laboratório, então ele me convidou para entrar como sociedade na Aquatec. Aí é que começa a história da Aquatec, em 86, mas inaugurar mesmo, né, fazer a produção de larvas foi em 89. Então, esse ano nós completamos 34 anos de produção, e foi assim um marco, assim, porque nós éramos o único laboratório comercial, porque a fazenda do meu sócio consumia muito pouco, então, para sobreviver, a gente tinha que vender larva, e no momento em que a carcinocultura começou a acontecer, e as pessoas entravam naquela fase de pescar a larva no mangue. Então, quando apareceu o laboratório, menina, era assim, era ampliação, cada 2, 3 anos tinha que ampliar. Porque você amplia. E naquela época era um mistério, era um medo de outras pessoas fazerem larva, que a gente ficou sozinho. Eu digo que a gente viveu, ninguém mais vai viver, porque hoje se faz larva no YouTube. Você liga o filme no YouTube e você constrói um laboratório e está vendendo larva. No nosso tempo, não. Você tinha que ter muito conhecimento mesmo. Nós chegamos a trabalhar com 5 espécies de camarão diferentes na maricultura, com reproduções totalmente diferentes, télico aberto, télico fechado. Então, a gente teve uma oportunidade, chegou nesse crescimento, nesse tamanho enorme, que é a Aquatec, esse ano, 34 anos. Nossa, que história legal, né? Como é bom isso. A história da Aquatec, é muito bem sucedida. E tem um detalhe que eu acho que vale também como experiência, assim, para os empreendedores, né? Quando a Aquatec inaugurou em 89, em 2003, uma empresa estrangeira quis comprar a Aquatec. E eu chorava, porque eu falava, não, eu não quero vender a Aquatec, eu não quero vender a Aquatec, não quero vender a Aquatec. Mas a gente vendeu porque o negócio era muito bom. E depois eu aprendi uma coisa, você não é dono de nada, você está naquele negócio. Nada é seu. E não dura para a vida toda. E eu aprendi isso, achei ótimo, porque desapegou daquela coisa, daquele projeto, né? Desapegou. E a empresa, a outra empresa que comprou aqui, comprou a gente, não quis seguir, e nós tivemos prioridade de compra, e nós recompramos por um valor muito mais barato. Quer dizer, os sócios ganharam nessa diferença muito dinheiro, porque houve uma diferença grande. Foi outra coisa boa. Aí eu comecei o quê? A sentir o que era dinheiro. Porque quando você é dessa área técnica, de produção, se você não é empreendedora, você não fez, você está com o teu salário ali, faz as suas coisas, você não fica, mas de uma hora você começa a ter muito dinheiro, você fala, nossa, o que eu vou fazer com esse dinheiro todo? Aí você tem que aprender como é que você vai, o que você vai fazer com esse dinheiro, o que significa ter dinheiro, qual é o valor, qual é a filosofia. Foi um outro aprendizado também excelente para mim, o que é o dinheiro na vida da gente, né? Então, isso é uma lição que todo mundo tem que ter. Eu pego as minhas netinhas aqui e falo, meninas, vou explicar para você como é que vocês têm que enxergar o valor do dinheiro, para você não se acabar, né? E hoje, só para concluir a Aquatec, depois de 34 anos, a gente está no outro lado da história da Aquatec. É um laboratório antigo. Hoje, você já não precisa mais fazer os processos que você fazia antes. A gente tem um laboratório muito grande, área construída muito grande. Hoje, você já não precisa mais dessa área construída. E hoje, é tão fácil fazer larva que fica aquela dúvida. Bom, eu preciso fazer tudo isso para produzir qual é a diferença de uma larva para outra?
E é onde a Aquatec está no grande questionamento e eu na frente. Qual é o futuro da Aquatec? Eu estou concorrendo com laboratórios pequenos, um custo muito mais baixo, não fazem metade das coisas que a gente faz, mas o mercado não demanda mais. E questão genética, Ana? A genética, o que acontece é o seguinte, depende do rumo que a tua indústria toma. A gente tinha genética de crescimento, mas começaram a chegar as doenças. Essa genética de crescimento não suporta. Então, houve uma indústria organizada, importa organizadamente, quarentena, tá. Mas como nem sempre você consegue isso no Brasil, houve contrabando de material genético de resistência que está excelente, para nossa sorte. Então, não tem mais finalidade o programa genético de crescimento. Hoje, a indústria vive com material de contrabando, que a gente não sabe quantas vezes entra. Não tem controle. Então, é uma interrogação no rumo da indústria. A indústria, veja, a carcinicultura, ela tem que decidir, ela está no patamar, está num crescimento muito grande, com pequenos e micro, e ela tem que decidir, mais uma vez, que rumo ela quer tomar, porque não sou ela, é a indústria como um todo. A gente vai continuar nessa base não sustentável, que o prefeito chega, cava um buraco, enche de água, você bota a larva, bota a ração e acabou, é isso, a indústria vai ser isso, ela está crescendo assim. Eu diria que hoje nós não temos uma indústria sustentável. Eu não consigo ver isso a longo prazo. Mas é o seguinte, são os produtores, eles estão aí, compram larva. Então, nós fechamos o nosso programa genético de crescimento, está parado aqui o núcleo, nós acabamos. Nós estamos fazendo cópia do material contrabandeado, porque se a gente não fizer, não compram da gente. Aí é por isso, Fernanda, que você encontra com a gente em vários lugares. Então, a gente está tentando conhecer a aquacultura como um todo. A gente foi, depois de muitos anos, num evento científico. A gente foi lá na Aquaciência da CAT, para ver macroalga, para a gente ver peixe, para a gente ver... A Aquaciência foi, assim, para a gente um conforto de falar, nossa, não existe só camarão, não existe só tilápia. Ai, que delícia ouvir isso, que bom. Então, a gente tem que ver que outras coisas estão funcionando. Você perguntando, o que você foi fazer no Vietnã? Passamos 17 dias no Vietnã. O quê? Olha, como é que eles estão sobrevivendo lá, como é que a Ásia está sobrevivendo com essa questão de custo alto e ter que enfrentar o preço baixo do camarão do Equador no mercado internacional. Eles estão vivendo muitas dificuldades. O que mais eles estão produzindo lá? Nossa, eles param o camarão, botam uma espécie de peixe, aí depois botam uma macroalga, a gente fala, nossa, outras indústrias têm o mesmo problema. E todo mundo acaba Só que é uma indústria, a gente está falando de uma indústria 4 vezes maior que o Brasil. Aí você tem aquele conceito, nossa, como a carcinicultura do Brasil é pequena, só 150 mil toneladas. Eu falo, gente, então tem que crescer, cresce, chega em 400 mil, mesmo bagunçado, desorganizado, porque a própria desorganização vai fazer ela se organizar. Não adianta você querer crescer organizado. O brasileiro não cresce assim. Ele cresce numa bagunça, aí depois, quando não dá mais nada certo, ele fala, nossa, agora vamos ver como é que a gente faz. Brasileiro gosta do caos, né, Ana? Não, chega no caos, crescendo, expandido no caos, aí você pensa o que vai fazer. E o momento da Aquatec é esse hoje, onde é que ela se enquadra? Será que ela passa a produzir outras espécies? Né? Será que ela faz... Então, hoje a gente anda conversando com os profissionais das outras áreas de aquacultura, já trouxemos gente da tilápia aqui para ver se tem como a gente usar as estruturas para tilápia, já trouxemos gente da Capaficus também, de outras macroalgas, para saber se a gente pode produzir aqui internamente a macroalga, e sair também lá do ambiente natural, que hoje já tem contestação, a quantidade de sódio que está se formando no leito do oceano, essas algas todinhas sendo produzidas lá no estuário. Então, hoje em dia, já se contesta se realmente é o melhor local para se produzir.
Então, hoje a gente viaja, a oportunidade que a gente tem de ver alguma coisa, a gente vai à busca o quê? Será que tem alguma coisa para a gente integrar na Aquatec junto com o camarão? Seria assim, um outro estágio da Aquatec, né? Uma outra etapa da Aquatec para ela continuar aí sobrevivendo de aquacultura. Legal, Ana. A sua função hoje dentro da Aquatec, você diria que está mais conectada com isso de prospecção de futuro? Para onde que a Aquatec vai caminhar? Ou você ainda faz um trabalho de dia a dia, de rotina, de gestão? Eu ainda tenho que fazer o trabalho de rotina. Eu sou responsável aqui pela parte de produção e comercial. E o comercial hoje, ele demanda um tempo muito grande mesmo. Acho que é comercial de qualquer produto. Acho que de uma loja eu tenho dificuldade para vender as coisas, né? Então, eu ainda gasto muito do meu tempo envolvida nas estratégias de produção, para você ajustar o produto àquela demanda do mercado e qual é a estratégia comercial naquele momento. A parte, assim, de verificar, Kate, de levantar os produtos novos, eu saio da Aquatec, eu saio do Rio Grande do Norte. É impossível aqui na Aquatec a gente pensar em outra coisa. Então, quando eu tiro tempo, eu vou conversar, vou entrevistar, vou contratar tal, eu saio daqui do Rio Grande do Norte, eu saio do Brasil, porque eu me desligo totalmente da Aquatec e posso pensar em coisas diferentes, né? Entendi. E é importante, né? Essa viagem internacional, ela trouxe, então, já outras visões para vocês. E o que você pode contar para a gente do que vem por aí? Olha, uma coisa assim que eu vi, não posso dizer propriamente que vem por aí, né? Mas uma das coisas que eu penso é o seguinte: por que tem que ser somente uma espécie de camarão? A gente fez avaliações na garopa, a gente fez da capa-ficus. O que a gente viu da garopa? Não tem a indústria pronta. Você tem um laboratório aqui que uma vez por ano faz avicultura e tem uma fazenda que leva 1 ano para produzir a garopa, então ela faz lá na Bahia, e tem outra coisa de pesquisa lá no Ceará, é coisa muito incipiente. Então não dá para você entrar numa indústria que você tem que criar a indústria. Não é esse o propósito. A gente tem que achar uma indústria que ela já esteja estabelecida e a gente vai entrar no ramo. Aí nós fomos para a Capa-Ficus. A Capa-Ficus, além daquela questão das autorizações para entrar no estado e tal, a gente sabe que tem muito contrabando das Capa-Ficus de um estado para outro. O que acontece hoje? É uma coisa assim, politicamente assim, muito forte e comandada por algumas empresas de fertilizantes que têm interesse em controlar aquele processo. É uma coisa que envolve, assim, é como são cartas marcadas na Capa-Ficus. Então, a gente ainda considera, a gente está fazendo contato com algumas pessoas na produção. Eu estou falando a espécie Capa-Ficus porque ela tem um destino. Depois dessa guerra da Ucrânia, que o governo se deu conta que a gente importa muito fertilizante, então as macroalgas passaram a ter outro peso. Porque se descobriu que determinadas espécies de macroalgas, elas podem entrar numa composição, numa ajuda à produção de fertilizante incrível. Então, a macroalga, especialmente a capa-ficus, tomou uma proporção. Então, é todo mundo correndo, querendo fazer alguma coisa com ela para aproveitar esse momento, mas, na verdade, é uma coisa inicial. Tem algumas pessoas que usam o projeto social para produzir a biomassa, é um projeto social, de forma alguma que não é uma coisa assim, eu acho até assim, meio desumano, pelo que eu vi, como as pessoas tomam conta. Então, quem realmente ganha dinheiro, bota os pescadores lá para fazer aquele trabalho insano diário de ficar limpando as algas, depois alguém extrai o líquido e manda para quem realmente vai ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro não é aquele que produz a biomassa. Quem ganha dinheiro é a indústria lá em cima. Então a gente começa a ver, nossa, não é uma coisa assim tão simples, né? Tem uma indústria no começo, mas tem muitas coisas envolvidas, né? Então, no Vietnã, uma coisa que eu fui atrás é de uma segunda espécie de camarão, que é o Peneus monodon. E o Vietnã é o primeiro produtor mundial de Peneus monodon.
E o monodon é aquele camarão lindo, rajado. Ele é um camarão que ele trabalha em densidades mais baixas, mas ele tem um crescimento bastante acentuado. E ele, hoje em dia, na Ásia, ele está voltando à produção por causa da dificuldade de produzir vanamei a um custo baixo e vender no mercado internacional também a um preço baixo. Então, assim, o preço que você vende não paga seu custo de produção. Então, alguns projetos estão chamando de volta o monodon, porque ele ocupa um nicho diferente do vanamei. Preste atenção, ele não concorre com o vanamei, porque ele num nicho do mercado internacional diferente. Então, um dos objetivos de ter ido lá, aí eu aprendi um monte de coisa de monodon, conheci empresas que vendem material genético de monodon, como é que eles estão produzindo, densidade, visitei laboratório, fazenda. Então, é uma coisa que a gente considera. A gente já tem um quarentenário cadastrado, pré-cadastrado. Então, assim, se a gente consegue um grupo de interesse, talvez a gente faça a importação para produzir esta espécie em paralelo. É fechado isso? Não, gente, é prospecção. Mas hoje tem que dar graças a Deus você conseguir ver coisas alternativas. Mas foi assim, mais prospecção do que propriamente dizer que a gente já vai começar a produzir essa espécie. E o mercado do monodon, Ana? Então, é uma ele coisa... já chega aqui no Brasil, ele já tem... Porque tem muito essa coisa da aceitabilidade, né? Então, Até assim, do consumidor. o monodon, eu não sei se você sabe, o monodon não é nativo no Brasil, é da Ásia, mas tem uns 10 anos que ele aparece na nossa costa. Aparece na costa da Bahia, no litoral da Bahia, aparece no Pará, no Maranhão, no Ceará, até aqui no Rio Grande do Norte. E é como se vem aumentando a frequência dele. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, tem bananeiras, imagina, a gente foi lá um dia num restaurante e o prato oferecido era o camarão, o Black Tiger, o camarão do Pacífico. Eu falei, nossa, mas nossa. Aí você vai atrás, aí você faz contato com a peixaria lá em São Paulo que vendeu para ele. Aí você tem um cliente que fala assim, olha, está aparecendo monodon no meu viveiro. Posso juntar para a senhora reproduzir? Como se fosse muito simples. Então, você começa a ver que existe aceitação, sim. Existe um mercado aberto? Não. Como ele hoje aparece em pequenas quantidades no mar, então é como se você também teria que abrir o mercado. Então, hoje ele já é conhecido, se paga muito mais por ele, pelo tamanho, quando você cozinha ele fica muito vermelho. Então, seria assim uma tentativa. Kat, é o seguinte, se não tiver as pessoas que tentam, arriscam fazer alguma coisa diferente, a gente não vai sair do lugar. Sim. Então, isso que eu quero de entrar numa rede, numa cadeia já totalmente completa, talvez é melhor não sair do vanamei. Porque é complicado você achar outra cadeia completa, bom, além da tilápia, né, que cada dia aparece mais coisa para fazer com a tilápia, mas, do contrário, é como se alguém vai arriscar a produzir alguma coisa diferente para diversificar. Né? Eu penso muito nisso. É o risco, né, do investimento, mas não tem essa coisa ainda totalmente formada no mercado, não. Mas se for pensar em camarão é algo muito apreciado, né, pelo nosso consumidor. Eu acredito que se for feito um bom trabalho, eu acho que para camarão, independente da espécie, Ana, sempre vai ter espaço. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho trabalhando com consumo, né, e também como consumidora. Mas, sabe, a gente tinha que ter o camarão muito mais barato na mesa do consumidor. O camarão na comporta, ele chega no limite dele. Assim, o preço do camarão na comporta, em situações ele não paga o custo. Mas o problema é que entre a comporta e o consumidor, isso pode aumentar uma vez e meia, 2 vezes.
Então, nem o produtor está ganhando muito, e o consumidor também ele fica com esse artigo de luxo, só que se a gente vai para 400 mil toneladas, minha cara, não vai ser de artigo de luxo. Ele vai ter que ser mais popular. Então, é como se a nossa indústria teria que sair dessa coisa de vender camarão fresco. Não vende camarão fresco, não vende para atravessador. Beneficia, processa o camarão. Já tem muita gente pensando nisso. Não vamos vender para o atravessador, não vamos vender. Se a gente quer aumentar realmente a produção, não vai ser vendendo camarão fresco, sem nenhuma condição assim de higiene, nenhuma condição sanitária, entendeu? Então, eu acho que talvez seja esse, já tem alguns beneficiamentos sendo construídos, talvez seja esse o próximo passo para fazer o quê? O camarão chegar na mesa do consumidor mais barato e não o preço que ele está chegando hoje. Né? Essa é uma identificação bem importante, né, de poder fazer com que haja um encurtamento, né, da comporta até chegar na mesa do consumidor. E é bem isso. E quando você... Eu aprendi a congelar camarão, tu vê, nem foi com algo que está disponível amplamente no mercado, mas eu aprendi com o professor Andreata. Ele que me disse, minha filha, eu vou te ensinar, né? Aquele neguinha, ele me chama de neguinho. Pega um potinho de sorvete, bota o camarão assim que tu trouxe da peixaria ou daqui do laboratório, cobre com água doce e congela. Não descasca, não faz nada com ele. E aí depois tu tira, descongela naturalmente e prepara. Tu vai ver que a casquinha dele tá firme, como se ele tivesse recém sido despescado. E de fato isso acontece. E o sabor dele é muito bom. Né? Então tu vê, esse é um conhecimento que ainda não está amplamente difundido. Isso tinha que estar na boca de qualquer pessoa que gosta de cozinhar. Né? Outra coisa, o camarão nem chega em todos os lugares do Brasil. Se você pensar o que tem ainda de lugar para chegar no Brasil, então tem um mercado que precisa ser explorado. Até a gente aqui pensa, bom, de repente a gente sai do ramo de larva e a gente vai investir no ramo de comercialização, né? Beneficiar, comprar camarão, beneficiar e vender para ver se dá um outro rumo, né? Que legal. E, Ana, falando em camarão, eu acho que quem acompanhou um pouco a história, né, da carcinicultura do Brasil se lembra da mancha branca. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de qual foi a tua experiência e quais foram os ensinamentos, as lições que a mancha branca deixou para a carcinocultura no Brasil. A gente aqui no Nordeste teve uma defasagem de 8 anos. A mancha branca no Brasil entrou primeiro em Santa Catarina. 2004, né? 2003, 2004. E aqui depois ela entrou na Bahia, que é um lugar frio, ela entrou talvez em 2005, 2006. Aí ela foi entrar aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba, 2011, 2012. Tão interessante é que ela defasou, e no Ceará entrou 2015. Então, em cada estado, vamos dizer, a gente já estava se acostumando, mas ainda não estava no local. Mas como o brasileiro não trabalha com precaução, né? É preciso chegar aqui para você sentir o que todos os países e todos os estados sentiram. Então, a gente ficou chocada? A gente ficou chocada. Uma coisa assim que a gente aprendeu do ponto de vista de laboratório é ter reprodutor sem o patógeno ou baixa carga. O reprodutor. O trabalho é reprodutor. Porque ali você vai produzir com reprodutor com mancha branca. Então, a gente modificou muitos procedimentos aqui no laboratório para ter Felizmente, na época, a gente só trabalhava 100% com material de crescimento. E o material de crescimento, a gente tem o núcleo genético SPF. Então, a gente não tinha o problema de carga de mancha branca no reprodutor. Mas aí a gente fechou. Então, a gente colocou ozônio em toda a água da gente, porque a gente tem 1.000 hectares aí de viveiros em produção. A gente cobriu as estufas que eram descobertas, a gente cobriu, né? E a gente escreveu o nosso programa sanitário e fez treinamento. Então, a Aquatex se fechou.
para evitar o que? Ela tinha um material que não tinha mancha branca, mas se ela não fizesse nada, ia entrar no laboratório. Então, a gente se fechou. Mas o que aconteceu? Nosso material era de crescimento e ele não resistia à mancha branca. Então, começaram a aparecer os materiais mais resistentes, que a gente não sabe direito de onde vem, mas eles apareceram, né? Mas como ela não entrou de uma vez no Brasil, e o nosso mercado, a gente vendia para Piauí, Ceará, Pará, Bahia, então sempre a gente estava que não tinha entrado, né? A gente tinha um produto, a gente produzia, mas a gente vendia para os lugares que não tinha mancha branca, mas para os lugares que tinham mancha branca, o nosso produto não aguentava. Então, foi realmente restringido, né? Mas aí começaram a aparecer produtos que tinham mais resistência, e aí a gente começou a produzir duas linhas. A linha que era limpa, que não tinha problema ir para lugares onde não tinha mancha branca, e a linha cópia que aparecia no mercado, a gente não sabia de onde, mas a linha que você ia no viveiro, pegava os animais que não estavam carregados, né? E aí botava para reproduzir. Então, foi além das medidas, né, do programa estratégico se proteger, uma outra foi ter uma segunda linha que se dava bem no mercado, né? E assim foi assim nós passamos a mancha branca. Em 2015, de 2015 a 2017, a gente se juntou com um grupo de Fortaleza. A ideia era abrir um laboratório lá que teria somente o programa de resistência, uma vez que a mancha branca não tinha chegado no Ceará ainda. Então, nós abrimos uma filial no Piauí, a Aquatec Bomar, e lá a gente começou a desenvolver uma linha de resistência. Só que 2 anos depois, 1 ano e meio depois, a mancha branca entrou e aí o sócio mandou jogar tudo fora, porque morria tudo. Então, para nós não foi mais interessante continuar com a sociedade, nós paramos a sociedade, tentamos ainda formar um grupo para importar oficialmente material de resistência da mancha branca, mas o grupo não se interessou em fazer esse tipo de investimento, e aí depois começaram a aparecer os contrabandos. Então, hoje, a mancha branca não é mais um problema no Brasil. Com essa entrada de material genético de resistência, gente, a mancha branca não incomoda mais. Foi um aprendizado? Foi, mas o fato é o seguinte, hoje, com esse material, ele é bastante resistente à mancha branca e não precisa fazer nada, você só precisa usar esse material. Por outro lado, ele não é resistente a outras doenças. Então, a gente hoje sofre não da mancha branca, a gente sofre de uma outra doença, a NIM, né? Que esse material genético hoje não é resistente a essa doença. Então, foi um aprendizado, sim, mas a indústria não se organizou, não se uniu para enfrentar esse problema. A solução foi dada, sim, cada um do seu jeito, né? Mas hoje não tem mais problema de mancha branca. Que legal te ouvir isso, Ana. E se me permite, eu ia fazer uma pergunta relacionada à área que eu trabalho, né? Você certamente já deve ter visto camarão sendo cultivado em sistemas fechados, em água clara. Eu gostaria muito de te ouvir sobre isso. O que você pensa sobre cultivos de camarão em sistema de recirculação? Se ele poderia ficar mais protegido em relação às doenças, né? Se a gente começa a ter espaço para esse sistema de produção no Brasil, o que você pensa sobre isso? Olha, para mim, a recirculação tem 2 sentidos. Tem a água clara, assim, tudo hermeticamente fechado, tratamento pesado da água, né? Que eu não conheço no Brasil. São os RAS no verdadeiro sentido. Eu não conheço no Brasil. Mas os resultados que a gente vê em outros países, ele é viável tecnicamente, mas eu acho que ele não é viável economicamente. A carcicultura, ela está numa crise, assim, mundial, não é por causa de doença, mas os custos de produção não são pagos com os preços do mercado. Isso é um fato em todos os países.
principalmente no Equador, que é um país que não para de produzir, cresce incessantemente e tem um custo de produção mais baixo. Mas tem laboratório fechando, fazenda fechando, porque eles não recebem, porque não pagam os custos. Então, não é uma coisa assim saudável, né? Então, hoje a gente vive essa crise. A gente vê cada vez mais os sistemas de água clara, os RAS, na Europa, imagina, em vários países, em vários lugares. Mas a gente vê em escala, alguns dizem que se paga naquelas regiões em que é uma fábula, você vai vender o camarão assim por uma fábula. Mas a nível, por exemplo, o ano passado eu estive na Holanda, lá, numa série de debates, assim, de fundos de investimento, nos RAS, e então tem um deles lá, o Spark, fundo de investimento nessa área, e eles, por exemplo, de 15 projetos que eles estavam financiando, eles não viam retorno dos sistemas de RAS. Não era viável economicamente. Não adianta só dar certo, a nível tem que ser viável economicamente. Tem que O casar. sistema de RAS são os viveiros pequenos, revestidos, estufa, em que você faz o desenho de recircular. Bom, Isso. e você sabe, né, que a gente tem conversado sobre isso, você sabe que a gente tem uma fazenda, tem há uns 3 anos, em que nós temos 8 viveiros, 2.500 metros quadrados, onde a gente é coberto. E o que aconteceu nesse sistema? Ele agora até está tomando um direcionamento diferente. É a NIM. A NIM entrou no sistema, é muito complicado você usar densidades altas. O vírus da NIM é um vírus que se trabalha com densidades assim 5 vezes mais baixas. Ele não vai aguentar temperaturas altas. Então, Densidade hoje, de quanto, mais ou menos, Ana, só para dar um exemplo aqui para quem não trabalha com camarão? Em viveiro grande, 30 camarões por metro quadrado, os viveiros assim pequenos, de repente 50, no máximo 60 camarões por metro quadrado, né? Então, na nossa fazenda, por exemplo, a gente está viabilizando como? A gente não está mais recirculando a água, a Cátia sabe bem disso, que ela vai fazer um trabalho lá daqui a um tempo, a gente não está recirculando, toda nossa água é clorada antes de entrar nos viveiros de camarão. Toda larva que entra lá, é a larva, vamos dizer, de crescimento, é feito aqui na Genaps, é feita análise para saber quais são os vírus que tem para ela poder entrar. E a gente fez o quê? A gente baixou a densidade, estamos com 60 agora, e está produzindo camarão de 30 gramas. Então, a gente está compensando a biomassa, em vez de ter 150 camarão de 12 e 15 gramas, nós temos 60 por metro quadrado, mais camarão de 30 gramas. É uma biomassa também, né? Uhum. Assim, eu hoje, como tendo um projeto pequeno, intensivo, de recirculação, eu digo para você o seguinte, ele ainda não é viável economicamente falando. Você ajusta o técnico, mas o custo não deixa pagar. Então, eu acredito sim, Tati, eu acredito sim, mas eu acho que a gente tem que achar a fórmula do custo de produção. Eu não sei o que é mais difícil, a gente achar a fórmula do custo de produção ou a gente achar a forma da questão comercial. A gente está vendendo para o atravessador, está vendendo camarão fresco, é um preço muito baixo. Então, uma fazenda tão pequena, o que a gente faz? Vai ter um beneficiamento? Ou a gente vai pagar para beneficiar o nosso camarão para depois vender congelado? Então, a gente está naquele quebra-cabeça de juntar as peças, como é que a gente viabiliza essa fazenda? Uhum. Então, São duas frentes, né? Bem interessantes e bem importantes para trabalhar, né? E o Brasil, ele tem uma característica muito importante que, mesmo que a gente venha implementar tecnologias de reuso de água, a gente nunca vai poder deixar essa característica que é nossa de lado, que é a abundância de terra e de água. Verdade. Então, não necessariamente a nossa tecnologia de reuso de água, que a gente chama de RAS, ela precisa ser igual aos países nórdicos, aos países que não têm abundância de água. Então, de fato, a gente vai precisar de estudos e pesquisas para encontrar qual é a nossa equação técnico-científica econômica que venha dar segurança
nessa produção. É verdade. Bem legal te ouvir. E como é importante a gente aprender com as experiências e até os erros, né? Os desafios que vocês passaram. Por exemplo, o pessoal da tilápia. Em vários estados do Brasil não entrou ainda o ISKNV. Aqui em Santa Catarina a gente está se mobilizando, como você falou, se unindo para que ele não chegue até aqui. E depois, ele chegou, como conviver com o vírus? E como é engraçado, como é curioso os desafios, né, das doenças e também do custo de produção, porque hoje os custos de produção, posso falar que eu faço trabalho com casaca aí há 16 vezes, estou aprendendo um pouquinho de custo de produção, eles estão cada vez mais altos. Qual que é a vantagem atual? O preço do peixe está muito alto porque está faltando peixe no mercado. Como é que vai ser ao longo dos próximos meses? Eu me assusto muito. Né? A gente olhar a médio, longo prazo com a sustentabilidade do negócio, né? Com as famílias, dos pequenos, dos micro, como vocês chamam do pessoal do camarão, né? Dos pequenos produtores da agricultura familiar. E você vê, importante para pensar nisso. Informalidade também, né? Ninguém paga imposto. É tudo muito informal. Sim. Porque o sócio, né, da gente, o governo, poxa, é um sócio muito representativo. Então, acaba conduzindo para uma grande informalidade. Aí é complicado para você pedir licença ambiental, para você pedir um financiamento, entendeu? Chega num momento que fica tudo assim, travado, né? Sim, legal. Bom, a gente já está indo para 1h36. Tem 1h36. Eu achei que era uns 40, 50 minutos. Então... mas a conversa contigo está tão boa, Ana. A gente não está vendo o tempo passar, Ana. É uma delícia, mas eu acredito que a gente pode ir para os encaminhamentos para, né, a gente encerrar aí a participação da Ana, e não tomar mais teu tempo, né, Ana? Vou fazer então a última pergunta. Quais são teus sonhos? O que tu ainda queres conquistar, Ana? Olha, você sabe que eu planejava me aposentar, parar de trabalhar com 55 anos. Nossa! E hoje eu já estou assim convicta que eu não vou me aposentar. Né? Então, eu penso assim, sabe? Eu tenho amigas, assim, da minha idade já, que eu fico olhando para a vida delas, elas se aposentaram. Eu falo, não, eu não vou querer... do meu grupo de amigas, eu sou uma das mais novas. Então, 75, 80... Aí eu olho para elas assim e falo, não, gente, eu acho que eu não quero me aposentar, não. Eu quero seguir trabalhando. Eu não sei que rumo vai tomar a Coatec, eu não sei que tipo de trabalho é reservado para mim, porque a gente está exatamente naquele momento de rever, né? De rever os negócios. Mas eu diria para você que eu gostaria de continuar assim, produtiva, né? Eu gostaria assim de viajar mais, eu quero assim realmente ficar alguns meses assim, em alguns lugares, sabe? Em outros países. Eu gosto muito, muito, muito de viajar, e sempre que eu viajo, 15 dias, aí junta com alguma coisa do trabalho, aí você... Então, eu gostaria também de viajar mais, né? Então, são muito, muito simples os meus planos, né? É continuar tendo boa saúde, dentro do possível, tendo uma atividade assim, produtiva e tempo também para viajar. Que delícia. Eu espero aos 70 anos estar falando a mesma coisa, Ana. Olha, tá gravado aqui, viu? Porque eu acho muito gostoso isso, assim, da gente se sentir produtiva, né? Isso traz muita satisfação para pessoas, assim, como a gente, né? Isso é muito legal. Mas o que eu vejo na Ana é uma coisa que eu tenho muito comigo, que quando a gente vibra com o nosso trabalho, quando a gente tem amor, e a gente vê isso na trajetória da Ana todinha, né? Ela não está ali por acaso, ela galgou tudo aquilo, né? Foi uma construção, né, Ana? A tua trajetória é incrível, pioneira, inspiradora. Eu tô aqui encantada. E quando tem essa magia, né, que alia o que a Ana é como pessoa, como profissional, eu acho difícil essa parada, e também não tem porquê, porque você está aí cheia de energia, né, de ideias, de planos, é aquela coisa, parar para quê?
Né? Eu vejo por esse lado, eu acho que enquanto ainda a gente tem o que oferecer, enquanto o coração da gente vibra, eu acho que a gente tem que continuar, porque cada um tem uma história, né, Ana? Hoje eu acho que você tem que dar, eu dou muito mais valor à vida, né? Então, assim, a questão de saúde, eu me cuido muito mais, me preocupo mais em ter uma movimentação, um exercício. Então, assim, protejo muito a minha pele, porque já estou muito branquinha. Então, eu tenho uma sessão, assim, de cremes que vocês não imaginam, né? Quando eu chego para começar a passar meus cremes à noite, o pessoal fala, meu Deus do céu, vamos fazer outra coisa. Então, hoje, naturalmente, eu dou muito mais assim, valor à questão de saúde. Se você tem saúde e tem a disposição, se você tem daquela motivação de continuar, beleza. Se acontecer alguma coisa, a gente também tem que se conformar, mas ficar feliz que você teve uma trajetória que você fez e que você gostou, né? Mas a saúde é muito importante, nessa idade a gente tem que cuidar dela com muito carinho. Sim, verdade. Ana, a Kati estava lembrando que lá em agosto de 2016 foi a primeira coluna, a sessão da coluna da Aquaculture Brasil. Elas fazem a diferença. E você estreou nessa coluna. E hoje você está estreando aqui como nossa primeira convidada do Mulheres no Aqua. E continue sendo essa pessoa que faz a diferença e que nos representa, nós mulheres, nós nos sentimos representadas quando você sobe no palco, quando você está numa reunião, a gente sente que está com você, de alguma forma. Então, continue sendo essa pessoa que faz a diferença no Brasil e no mundo. Foi uma conversa, como a Ju falou, assim, encantadora. A tua história, a tua trajetória profissional é admirável. Obrigada. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão também se deliciando, encantados com a tua história. Muito obrigada por compartilhar um pouco da tua trajetória conosco aqui. É uma grande honra. Foi uma grande honra passar aqui esses minutos aqui contigo valiosos. Tá. Obrigada a vocês. Assim, também aprendi com vocês, né? Que bom, que bom. Faço minhas palavras da Juliana, para mim é uma honra, uma alegria, uma felicidade estar em contato com você, te ouvir a tua trajetória, para além das palavras escritas, né? Porque eu acho que a riqueza aqui dessa comunicação oral, ela é muito maior, né? Muito mais ampla, abrangente, foi falado muita coisa bacana, sutilezas, detalhes, que vão contribuir certamente para a trajetória de outras mulheres, que é isso que a gente quer deixar, né, nesse canal. Muito obrigada, Ana. Ana, eu tenho um caderninho da gratidão. Dentro desse caderninho tem espaço para oração, para o Ho'oponopono que eu faço e para as coisas que eu preciso melhorar. Né? Então, eu já tenho várias anotações aqui que eu fiz da nossa conversa. Né? Uma delas é esteja preparado para as oportunidades, né? Porque as oportunidades não batem duas vezes na nossa porta. Então, isso é um ponto que a gente tem que levar para tudo na vida da gente. E um outro ponto que eu gostei demais foi quando você tocou no assunto sobre a impermanência das coisas, o quanto a vida e as coisas são impermanentes, né? E muitas vezes o apego da gente nos atrapalha, né? Nos impossibilita de viver o novo, né? Dessa dificuldade de mudar. Então, você vai estar presente hoje, entre hoje e amanhã, no meu caderninho aí de anotações dos pontos para melhorar, no que eu tenho que prestar atenção e também nos pontos que eu tenho para agradecer. Viu? Muito grata por essa oportunidade de poder estar aqui nessa troca tão gostosa, tão prazerosa com você, Ana. Muito obrigada. Ok. E como a gente falava ali da questão de pessoas que nos inspiram, a gente vai levar agora a Ana sempre com a gente. Mais uma. Com esses ensinamentos. Olha, sempre eu queria, muito bom essa troca. parabenizar assim, esse trabalho de vocês. Eu acho que é bastante legal, especialmente por ser uma coisa natural, espontânea, que a gente não precisa ficar preparando, a gente está muito natural aqui. Eu acho assim bastante positivo e quisera que outras mulheres de várias ideias possam ouvir, não só esse, mas outros também. Mas é muito legal como vocês conduzem, vocês acompanham direitinho o raciocínio da gente. Eu acho assim, vocês estão de parabéns aí por esse trabalho.
Obrigada. Somos novatas, né, Ana? Isso daqui é toda uma experimentação, né? Você é a nossa primeira entrevistada. Bom, mas estão começando bem, olha. Novidade. Eu sou aquela pessoa que eu nasci para motivar. Assim, quando eu te motivo, eu estou me motivando. Então, eu acho que você tem que elogiar. Se você gostou de uma coisa, você tem que elogiar. E se você não gostou, você também tem que falar, olha, não leva a mal, mas você podia melhorar isso daqui. Então, assim, eu achei super gostoso participar. Isso é que eu tenho a dizer para vocês. Como participante, eu achei bem gostoso. Que bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Aqui embaixo no podcast, no quem está nos ouvindo e assistindo pelo Spotify, vai ter uma caixinha de perguntas. Por favor, deixe seus comentários. Também, quem quiser deixar alguma sugestão de convidada, de tema, por favor, vai ser sempre muito bem-vindo. E então, até o próximo Mulheres no Aqua. Sempre é uma felicidade muito grande dividir esse espaço com vocês. A gente está inteira aqui, a gente reserva esse tempo para a gente estar 100% inteira e para compartilhar histórias inspiradoras de pessoas admiráveis na aquicultura brasileira. Muito obrigada. Muito obrigada também. Até a próxima. Até Obrigada. a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.